Boa noite, amigos. É uma boa noite muito, muito especial. A nossa querida Cristina, minha amiga, professora, que generosamente nos brinda hoje com seu conhecimento. A Cristina que é super ocupada, né, mas que tem assim um conhecimento enorme, um coração de ouro, topou o desafio de estar conosco, de contribuir aí para a nossa caminhada de escola de paz. Então, nossa gratidão, Cris, e nossa já alegria de te ter conosco, sabendo de tudo que tu pode contribuir aí para a nossa formação. Gente, quem é a Cristina, né? Como eu disse, ela é minha amiga, minha pro, muito do que eu sou, né? Ela me constitui como pessoa, como profissional. Muitas das ideias que a gente já trocou na Escola de Paz, né? Eu devo à Cristina e ao seu conhecimento, tá? E não é à toa que ela é tudo isso e muito mais do que eu estou falando. Ela tem uma formação maravilhosa, ela é psicóloga, terapeuta de casal e família, terapeuta e educadora sexual, terapeuta certificada em EMDR, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em gênero e direito da Emerge, especialista em sexualidade humana pela SBRASH. Ela é presidente da ATF Rio de Janeiro, né? Foi presidente, na verdade, no biênio 2008-2010, vice-presidente da Associação Brasileira de Tratamento das Ofensas Sexuais, diretora de projetos sociais do IFEM, Instituto de Pesquisa Heloísa Marinho, membro do Comitê de Cursos Clínicos da FLACES, Federação Latino-Americana de Sociedade de Sexualidade Humana e Educação Sexual, delegada estadual do Rio de Janeiro da SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica Familiar e de Gênero da Emerge, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, no projeto Saúde Antar, junto ao ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, professora especializada do DECA, UERJ, Direito Especial da Criança e do Adolescente, professora e supervisora, coordenadora geral da Formação em Terapia Familiar e Formação em Sexualidade Humana do Instituto Heloísa Marinho, no Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul. Essa é a nossa Cristina, né? Vocês vão ver que ela faz uso de toda essa formação. Sinta-se muito querida, muito bem-vinda, Cristina. Contigo a palavra. Obrigada, é uma alegria rever você, Valesca, minha querida aluna, minha querida parceira, amiga. Muito bom estar aqui. Agradecimentos especiais iniciais a você, né? Lembrando da nossa formação em sexualidade humana em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que é um estado que eu tenho um amor enorme. Me sinto já meio gaúcha, de tanto que vou a Passo Fundo desde 2011, já se vão quase 10 anos. E eu hoje tenho a alegria de contar aqui com a condução segura da doutora Valesca, comigo aqui. Quero saudar também o Everton Valber, que é o marido, e ambos são da Seccional Carazinho, são um casal representante da Diretoria Nacional no Rio Grande do Sul. Quero agradecer também José Alberto Pulpeto, que me fez o convite oficial para a participação nesse evento. Ele e a esposa Iracema são da Seccional de Grande Florianópolis, também o casal representante da Diretoria Nacional de Santa Catarina, outro estado que eu amo muito aqui no sul do Brasil. A senhora Terezinha Bum, que cuidou dessa parte da tecnologia, estava aí comigo no WhatsApp até há pouco, para que tudo funcionasse bem. Ela e o marido, Brani Bessen, que é o casal presidente da Seccional da Grande Florianópolis, cidade que eu tive a alegria de morar, no bairro do Bom Abrigo, e de onde eu voltei para o Rio de Janeiro grávida do meu primeiro filho, sendo, portanto, ele barriga verde de concepção. Hoje ele tem 33 anos. Eu quero também agradecer a senhora Ariane Lucieto, nossa mestre de cerimônia, junto com o marido Leandro Cieto, do outro mestre de cerimônia, que forma o casal presidente da Seccional de Chapecó, cidade que eu tive a alegria de visitar em 3 momentos distintos, para aulas na pós-graduação da UNO Chapecó, uma grande universidade no oeste catarinense, na Associação de Terapia de Família de Santa Catarina, nossa parceira irmã daqui do Rio de Janeiro e do Brasil, e, infelizmente, também por ocasião da ajuda psicológica humanitária na cidade vizinha de Xanxerê, por ocasião da passagem de um tornado que atingiu a cidade de uma forma muito violenta.
Eu não posso deixar de mencionar, de saudar também todas as mães e pais da Escola de Paz do Brasil, do terceiro estado da Regional Sul, o amado Paraná, né? Cuja capital, Curitiba, é um grande exemplo de cidade, né, para todos nós aqui no Brasil. Por último, agradecer também a confiança de todos os pais e de todas as mães de todo o Brasil, que pertencem à Escola de Paz do Brasil, que estão nesse momento conosco aqui. E também as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, agora e no futuro. Que bom que as coisas agora vão permanecer sempre, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu espero não usar demais na minha fala hoje. Mas a gente não pode, quando a gente pensa na ideia de ajudar os pais e as mães na educação de seus filhos e filhas, né? Como é que a gente vai fazer essa atividade sem falar de educação para as relações humanas? E aí eu pergunto aos senhores e senhoras, será que é realmente necessário em a gente educar para relações humanas, já que somos humanos? Será que tem alguma coisa que não está funcionando bem? Será que esse não é um processo natural de aprendizagem? Né? A resposta é sim e não. Não, não deveria ser necessário se nós vivêssemos as relações humanas de uma forma harmoniosa, prazerosa, satisfatória. Mas não é isso que a gente está presenciando aqui no dia a dia, no nosso país e no mundo. Tá? Nada tem sido mais desgastante do que acompanhar o noticiário diuturnamente. Né? Qualquer momento que você abra um veículo de comunicação, a gente tem uma impactação. E impacto é tudo aquilo que não causa pacto com a nossa mente, com a nossa emoção. Não tem como compactuar com tanta violência. Né? Então, a gente não deveria acompanhar as notícias, mas se essa atitude resolvesse o nosso problema, sim, não deveríamos. Mas, tendo nós contato com as notícias ou não, infelizmente, elas continuarão a acontecer. Isso não vai impedir que elas vão acontecer. Aliás, o grande circo de horrores que nós estamos assistindo é feito, via de regra, de forma bem escondidinha, para que não venha a público. Mas são justamente as câmeras de segurança que denunciam crimes, com vários crimes horríveis. Ontem mesmo uma mulher levou uma pedrada na cabeça de um homem em Salvador, coisa horrorosa. Né? É tão terrível que nem se mostrou, graças a Deus, a cena inteira, porque seria chocante. Né? Muitas vezes são as lentes dos celulares que filmam também abuso de poder. Uma polícia militar no Amapá, recentemente, com uma mulher negra, numa situação horrível, como os policiais dos Estados Unidos. Né? Também aqui no Brasil, as delações premiadas estão trazendo à luz muitas falcatruas. Né? E como é que fica a nossa emoção vendo tanta coisa e ouvindo tanta coisa? Né? É difícil de manter o bom humor. Mas vamos em frente, hoje é sexta-feira. Então, assim, deixar de tomar conhecimento desses fatos não vão impedir de acontecer. Então, a solução, nossa, gente, não pode passar pela alienação social. Processo, muitas vezes, que é buscado pela gente mesmo como uma forma protetiva de não enlouquecer. Por que não saber? Né? Ele é, sim, protetivo, mas ele não é participativo. E quando a gente está numa sociedade, a gente não pode optar por isso. O não saber é egoisticamente bom, mas é socialmente desastroso. Assim, só nos resta inteirar-se dessas notícias, mas com um olhar crítico, embasado, que nos forneça subsídios para a mudança social tão necessária para aquelas tais relações humanas para as quais a gente quer se preparar. Então, o nosso agir e o nosso pensar são baseados nas nossas crenças. Existe uma coisa chamada sistema de crença, que move o nosso andar, o nosso pensar, o nosso agir. Né? E isso em relação a nós mesmos, ao mundo que nos cercam e todos aqueles reinos que a gente aprendeu na escola. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Mas nós temos que nos perguntar como é que as nossas crenças andam, por exemplo, em relação ao reino mineral. Como é que a gente está, né, gente? Nós temos que nos perguntar se a gente tem ainda que aceitar, por exemplo, extração de recursos minerais, poluindo o meio ambiente, como a contaminação de mercúrio, de chumbo, de amianto. Será que passivamente a gente vai continuar assistindo pessoas tendo lucro a qualquer preço, mesmo espoliando as populações próximas desses locais de extração? Ou ainda, a gente não se importa com a vida que os mineiros têm, até essa realidade bater a nossa porta
como aconteceu em agosto de 2010, com 33 mineiros que ficaram soterrados a 700 metros de profundidade na mina de San José, no Chile. Aí a gente se acorda pelas condições de total desigualdade, de falta de condição de exercer uma profissão digna. E no mundo vegetal? Como é que a gente vai aceitar a destruição dos biomas, como nós estamos nesse momento, com queimadas fora de controle no Pantanal e na Amazônia, alterando completamente o clima mundial, o clima nacional, o clima regional, por interesse de quê? Madeireiras, grileiros, que derrubam florestas. Como é que ficam as nossas crenças? Continuamos sem nos pronunciarmos sobre isso? Que torna o ar irrespirável para todos e todas nós, para as nossas crianças, para a população dos idosos. Anteontem, eu não sei se vocês aí do Sul viram, mas um piloto filmou uma cortina de fumaça sobre a cidade do Rio Grande do Sul. Então, a gente pensa assim, o que eu tenho a ver com o Pantanal, o que eu tenho a ver com a Amazônia? Eu, então, que sou pesquisadora social do CNPq lá no ProAntar da Antártica, o que a gente tem a ver com os pinguins, leões marinhos e foca? Não nos iludamos, minha gente. Nós estamos hiperconectados. Não é só nos cabos de fibra ótica na internet. Nós estamos conectados neste mundo. Se vocês já pararam para pensar que todo lixo que nós produzimos no planeta não sai do planeta, ele continua aqui, ele pode ser o aterro sanitário numa cidade mais pobre, num país mais pobre, não é? Porque é assim que os países ricos testam vacinas nos países mais pobres, né? A gente não pensa nisso, né? Como é que é? Nós estamos mais do que nunca conectados. Não nos iludamos. O que acontece com as patinhas das onças pintadas do Pantanal, feridas e queimadas por conta dos incêndios criminosos, nos afeta, porque afeta o equilíbrio da natureza. E aí, com isso, eu me remeto ao início da década de 60, quando o meteorologista americano Edward Lorenz cunhou uma tese, provou, inclusive, a tese, né, que começou a se chamar depois de teoria do caos. E ele cunhou uma frase muito famosa, que vocês devem conhecer, que diz: o bater das asas de uma borboleta no Japão pode causar um tufão nos Estados Unidos. Ou ainda, os mais nacionalistas dizem que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão nos Estados Unidos ou no Japão. Não importa o local onde vai começar. Importante é saber que qualquer início incipiente ele pode ter um resultado desastroso. Foi o que aconteceu no Morro do Bumba, na cidade de Niterói, onde eu comecei minha ajuda humanitária, psicológica, voluntária. Eu era presidente da TEF na ocasião, e foi um lixão que a prefeitura deixou que crescesse a ponto de se compactar como um morro. E as pessoas construíram casas em cima desse lixão. O que aconteceu em 2010, quando houve uma grande tempestade no Rio de Janeiro e Niterói, aquilo colapsou e várias pessoas morreram, né? Então, eu não posso saber, pensar, esquecer que qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do país, da nossa cidade, no nosso mundo, tem a ver com a minha omissão ou com a minha participação. E o Lawrence mostra, na sua teoria, que uma mudança, então, muito pequenininha, nas condições iniciais de uma situação, leva a efeitos imprevisíveis e consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Então, esse é o grande risco das nossas ações. E a gente sai por aí fazendo coisa sem atinar para elas. Essa teoria, a teoria do caos, se tornou uma das leis mais importantes do universo. Está presente na essência de quase tudo que cerca a gente. Aí a minha pergunta para os senhores e para as senhoras é: ora, se as pequenas ações que nós tomamos hoje, tomamos ontem e vamos tomar no futuro, fazem diferença neste futuro, nós temos que pensar muito bem quais são os cenários futuros que nós estamos desenhando. Porque esses cenários podem ser completamente diferentes. Por isso, nós não podemos nos omitir, nem que a gente queira, nós não podemos jogar a toalha. E nem sair também por aí fazendo bravata. Precisamos, então, dar o melhor de nós para merecermos pertencer a este reino animal que a gente faz parte, para estar conectado também com os demais reinos. Por exemplo, nós dependemos do reino vegetal para sobreviver, do reino mineral também, não é? Quantas coisas a gente consome desses dois reinos que a gente só polui e não cuida, né? Em outras palavras, nós precisamos nos reeducarmos
Ou melhor, talvez até dizendo, educarmos. Porque eu não sei se, de fato, minha gente, eu vou fazer 60 anos, eu não sei se a gente já foi, ao longo dessa minha pequena existência, eu não me recordo de ter sido educada especialmente para conviver com outros seres humanos. A gente recebe na família e na escola, né? E às vezes nas igrejas, nas comunidades, formas de lidar, mas será que de uma forma tão compacta, tão direcionada? Não sei, as coisas ficam às vezes muito no ar. Então, para isso, talvez seja melhor não só não reeducar ou educar, mas nos reorientarmos para as relações humanas, para o convívio com outros seres humanos, independente de quem sejam esses seres humanos, independente da sua cor da pele, do seu gênero, da sua classe social, do seu local de moradia, da sua religião. E por que eu estou falando em orientação para as relações humanas e não mais em educação? Porque, na verdade, gente, educação é um processo assistemático. Ele ocorre todo dia, todo tempo, toda hora. E com um detalhe terrível o processo educacional, é que ele ocorre sem que a gente se dê conta do quanto nós estamos educando ou deseducando nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, nossas crianças e adolescentes. Porque tudo que nós falamos e fazemos diz muito mais de nós e serve de exemplo para todas as pessoas que nos cercam. É para as crianças e adolescentes ainda, serve como um modelo a ser seguido, como regra a ser copiada. Então, todo cuidado é pouco. E nos tempos atuais, onde tudo fica perpetuamente gravado, registrado, monitorado, tudo pode se tornar algo que possa vir contra a gente, é uma prova documental. E será que esses haters da internet, eles não pensam nisso? O quanto fica gravado pro resto da vida? Não só a atitude que eles fazem, mas o que causa nas pessoas que sofrem? Será que a gente está com uma compaixão tão baixa assim? Então, eu penso que o melhor é nos conscientizarmos do poder do exemplo e agirmos de forma consciente do nosso papel, que a sociologia nos ensina, de que pais e mães são os agentes socializatórios por natureza, por excelência, por primazia, e que a escola e as demais instituições, como igreja, Estado, sociedade, também terão um papel preponderante nessa tarefa de orientação, né, e educação. E aí, eu já expliquei o que é educação. Então, qual é a diferença entre os termos? Enquanto que a educação é um processo permanente e assistemático, do qual eu nem me dou conta que está acontecendo, a orientação é diferente. A orientação é um processo pontual, sistemático, tem hora para começar, tem hora para acabar, e tem um propósito. E eu sou ciente desse propósito, né? Assim como é seminário. Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem um objetivo, que é pensarmos juntos e juntas maneiras mais acolhedoras de vivermos as tais relações humanas no reino animal em parceria com o reino vegetal e mineral. Mas, falando em reino, eu acho que às vezes nós somos mais animais do que humanos. Tomamos o todo pela parte. E aí eu quero me relembrar, eu entrei na faculdade de psicologia em 1979, fui a primeira aluna do primeiro curso de psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, eu sou capixaba, moro do Rio, mas sou, né, de Vitória. Me recordo que os meus professores, nessa época, em 79, lá se vão 35 anos mais, 40 anos, né, 35 eu tenho de formado, um dos meus professores trouxe a ideia de um psicanalista argentino chamado Gregório Barenblit, e a despeito que as pessoas falam muito mal, tem muitas coisas maravilhosas nos argentinos e na Argentina, nossos vizinhos queridos, né? Tirando a grande desavença do futebol. O Barenblit já nos dizia e nos alertava para as 3 feridas narcisísticas que a humanidade sofreu. A primeira ferida narcisística foi graças a Copérnico, que provou que o Sol não orbita em torno da Terra, e sim a Terra em torno do Sol. Então, com isso, nós descobrimos lastimosamente que não somos o centro do universo. É o Sol, a grande estrela da nossa galáxia. Estamos lá, terceiro planetinha, né? Segundo, foi a ferida narcisística de Darwin, que provou que nós não somos seres superiores que descendem dos deuses, como pensavam os egípcios, né? O faraó era filho direto lá das divindades. Mas nós descendemos do mesmo ramo dos filhos dos macacos, já que nós somos primatas, né?
Então, nós não somos deuses, somos animais. Temos uma conexão linda e divina, né? Com esses seres superiores que cada um nomeia do seu jeito. Mas nós não somos deuses, somos humanos. Apesar que muitas vezes a gente se acha meio Deus nas histórias, né? E a terceira ferida narcisística foi a de Freud, que provou que nós não estamos no controle das nossas vidas, já que não é a consciência que move o nosso comportamento, mas é o nosso inconsciente, mostrando que nós não dominamos nem a nós mesmos, que muitas das nossas ações são movidas pelos nossos impulsos, pelos nossos mecanismos de defesa, pelo nosso id, que quer prazer a qualquer custo. Né? Então, eu já não sei se nós estamos fazendo uso desse ganho secundário, dessa tal ferida narcisística que o Barenblit nos traz, né? Que nos esfrega na cara de uma maneira assim um pouco assustadora, né? Não sei se nós estamos intensificando muito essa nossa origem do reino animal, né? E esquecendo um pouco que nós somos da classe dos mamíferos. Uma das características grandes dos mamíferos é que eles alimentam e cuidam das suas crias, nos jogam. Alguém aí no Rio Grande do Sul, lá em Aparatos da Serra, que tem os vales, São José dos Ausentes, alguma vaca já jogou algum bezerro porta fora, assim? Vocês já viram alguma vez? Lá na Serra do Rio do Rastro, um cavalo parar e jogar um cavalo pequeno, um pônei? Nunca vimos isso. Nós vimos que quando um bebê, né, de animal nasce com dificuldade, a vaca vai lá, lambe, o cavalo vai lá, lambe, a égua lambe, tenta, vamos lá, meu filho, levanta. Eles dão de tudo, e depois que esse potrinho levanta, vai acompanhando o seu grupo familiar. Mas nós não, nós jogamos crianças pela janela, nós deixamos crianças sem se alimentar, nós invadimos o corpo das nossas crianças em ofensa sexual, mas que raio de mamíferos que nós somos, hein? Nós intensificamos também mais o nosso lado animal do que a nossa ordem de primatas. Os primatas pensam, raciocinam, são frutos da revolução cognitiva, são sujeitos que devem ter pensamentos abstratos, tipo justiça. Justiça não existe, é um pensamento abstrato. Ter sentimentos, felicidade, você não consegue pegar. Né? A gente esquece que a gente pensa, porque a gente agride. Talvez nós também estamos identificando o nosso lado mais animal do que da nossa família dos hominídeos, que deveriam viver de forma harmônica e igualitária em sociedade, não na espoliação do mais fraco. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos e filhas nas nossas relações humanas? Intensificamos também mais o nosso lado animal do que o nosso gênero homo, onde supostamente machos e fêmeas homo deveriam ter o mesmo peso e valor. Mas os machos homo matam as fêmeas homo. Mas as fêmeas homos não matam os homens, os machos homos. Então, tem alguma coisa muito deplorável nessa missão e visão machista dos homo. Intensificamos também o nosso lado mais animal do que da nossa espécie de Homo sapiens, que deveríamos usar a sabedoria em prol da humanidade, e não na destruição de natureza onde vivemos, destruição de autoestima de criança com bullying, destruição de adolescentes com stalking, destruição de vida de mulheres adultas com fenômenos do gaslighting, do bro-propping, do mansplaining, do mansinterrupting. O que nós estamos fazendo com as nossas mulheres? Nós somos muito pouco sabidos para nos intitularmos de Homo sapiens, como saímos por aí fazendo e falando barbáries. Será que se os neandertais tivessem ganhado o embate com os sapiens, que ocorreu por volta de 100 mil anos, os neandertais ganharam primeiro, mas 70 mil anos depois, como nos relata Yuval Noah Harari, os homens que ganharam foram os homens sapiens, não os neandertais. Será que se os neandertais tivessem ganhado, nós seríamos animais melhores com as nossas fêmeas? Não saberemos. Efeito borboleta, não dá para saber. Se tivesse mudado lá. Não? Enfim. Então, é tão inconcebível acreditar que um macho, um Homo sapiens, mata tão facilmente uma fêmea Homo sapiens só porque ela é fêmea. Será que nós estamos criando uma nova subespécie humana, o Homo assassinos? Talvez. Eu acho que nós estamos diversificando a raça humana. Está muito estranho o que nós estamos fazendo. Porque eu acredito que um homo que tem a coragem de matar outro homo não deveria mais se chamar Homo sapiens. Não faz o menor sentido carregar a pecha sapiens se não há sabedoria alguma nessa ação. E isso sem falar no descaso com as outras classes de animais,
que eu nem vou entrar no mérito delas aqui, porque o descaso visos no tráfico de animais, nos maus tratos em animais em cativeiro, como em circos, zoológicos e mesmo em nossas casas e fazendas, é altamente questionável. Mas, voltando para a educação e orientação, dentro da proposta de Paulo Freire, de que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então, mirando essa transformação que Paulo Freire nos exorta, sobre o que precisamos, então, orientar as nossas crianças e adolescentes para as relações humanas. E mais, senhores e senhoras, sobre o que nós devemos nos reorientar. Eu vou elencar aqui 4 pilares que eu acredito bastante neles. E eu entendo como se fosse 4 pontas de uma bandeira, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente deveria empunhar quando saísse de casa, e especialmente dentro de casa, mas também que a gente pudesse se enrolar nela para realmente ser absorvida por osmose por essa ideia. Seria uma bandeira que contemplasse o respeito ao gênero, o respeito à diversidade, o respeito à inclusão e a reedição das virtudes. É preciso que tenhamos sempre o respeito no centro, norteando as nossas ações e contemplando esses 4 campos, que eu vou chamar de bandeira, vou fazer um acrônimo aqui. REGEDIVIR. R de respeito, G de gênero, D de diversidade, I de inclusão, VIR de virtudes. Mas antes de falar desses 4 pilares, eu gostaria de agregar a palavra ethos, que vem do grego, que significa comportamento, ação, atividade. E é dela, inclusive, que deriva a palavra ética. Ética é, portanto, o estudo do comportamento das ações, das escolhas e dos valores humanos universais, isto é, para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, sem restrições, sem acepções, sem exclusões. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia, não. Muito pelo contrário. Percebemos uma série de comportamentos, de modelos de ética, como se fosse possível a ética comportar opções. A moral, sim, pode variar em determinada época e lugar, mas a ética não permite variações, o nome dela. René Descartes afirma que, humanamente, não existe um ser que seja feliz sem que o outro seja também. Então, de acordo com Descartes, nós estamos nos desumanizando cada vez mais. Porque nós estamos cada vez mais voltados para nós mesmos. Autocentrados, só com o nosso mundo, nossas vontades é que importam. Assim, nós estamos deixando de cumprir o tal do respeito às questões humanas, que envolvem esses 4 itens, né? Então, eu vou propor aqui para vocês, usadamente, um ethos regedivir. Um ethos que contemple respeito à regra número 1 das relações humanas. E vou começar com o primeiro desses pilares, o gênero, que é uma palavra tão bonita e interessante, mas que conseguiram avacalhar e esbofetear na cara da gente. Hoje, quando a gente fala em gênero, as pessoas já pensam lá, vem mimimi, vem fifi, que é fofinho, como os espanhóis falam, fifi, né? É papo de feminista mal amada. Gente, gênero não é nada disso. Quem diz isso é falta de informação. Falar de gênero é falar de relações de poder desigual entre homens e mulheres. É basicamente isso, nada além disso. Falar de gênero não é fazer apologia a gays e lésbicas, não é ser contra o casamento, não é ser contra a família. Muito pelo contrário. É falar da sobrevivência da tal da fêmea, do homo assassinos, ou da qualidade de vida da fêmea do suposto homo sapiens. Essas ideias sobre gênero como algo do mal, difundido da noção de ideologia de gênero, são difundidas de forma maldosa pelos empreendedores morais, que é um termo criado por Howard Becker no livro Outsiders, Estudo da Sociologia do Desvio, para designar as pessoas que são impositores de regras morais como os criadores de regras morais na sociedade. Pessoas que ditam regras como se fossem exemplos máximos da dignidade humana e de uma conduta ilibada. Até a primeira página, né? Quando você vira a segunda, você fica horrorizado com o que vê. Pessoas que acreditam que em certos vernáculos tem flexão. Tipo, meio honesto, fulano é meio honesto, é meio ético. Gente, são termos impossíveis de flexão, igual estar ligeiramente grávida. Ou você é ético ou não é, você é honesto ou não é, você está grávida ou não está. Não existe meio ético.
Então, para entendermos esse gênero real que eu estou falando, que vem do estudo de gênero, que é amplamente estudado na academia e é maldosamente designado como ideologia de gênero, foi uma maldade, uma crueldade que fizeram com essa palavra, né? Nós temos que voltar à gênese do estudo do gênero. E aí, eu queria começar com a Simone de Beauvoir, uma filósofa existencialista francesa, que em 1949, no livro Segundo Sexo, afirmou que a masculinidade era entendida como a norma, considerada neutra e universal, e que, portanto, haveria uma relação assimétrica entre os sexos, sendo a mulher a outra, a não essencial, inferior ao homem, ao passo que o homem é o absoluto, o sujeito, o essencial. E ela critica as mulheres por serem cúmplices da sua própria opressão e os homens por continuarem a desempenhar o papel de opressores. Na década de 60, nós vamos ter os trabalhos da Margaret Mead, né, que estudou bastante população como antropóloga, né? Eu não vou poder me adentrar muito, porque eu estou vendo que a hora está andando. Nós temos o Robert Stoller, na década de 68, com o livro Sexo e Gênero, e ele conseguiu mostrar que, na verdade, a palavra gênero ela vem antes da palavra sexo, porque, na verdade, o sexo, que é uma questão biológica, né, baseado na genitália externa que a gente vê ao nascer de uma criança, junto com ele, na medida que você descobre que é uma menina, todo um arsenal cultural é como se fosse um capote de gênero, já coloca da menina, né? Tanto a escolha de cores, como os brincos, como o que a mulher vai poder fazer e a mulher não vai poder fazer. Não é? Então, qual é a grande questão do gênero que a gente tem que ficar atenta? Né? É provar que as mulheres, antigamente, eram consideradas inadequadas para os papéis reservados aos homens, não porque era uma determinação natural e inata de inferioridade, mas porque elas careciam de uma educação formal. Não se investia numa educação da mulher com a mesma monta que se investia na educação dos homens. E para serem cidadãs politicamente informadas e responsáveis, capazes de se sustentar e de serem independentes, e de se autogovernar e governar outras pessoas, elas precisam ter a mesma chance de acesso, as mesmas oportunidades, com condições. Porque, às vezes, eu tenho oportunidade e não tenho condição de desfrutar dessa oportunidade. Né? Então, o que, na verdade, as feministas nos anos 70, 80 queriam mostrar era tentar lutar por uma paridade com os homens. Não era matar os homens. A gente precisa dos homens, mas precisamos das mulheres vivas também. Não é? Mas mostrou-se que os homens gozavam de privilégios maiores. Né? Você vê que até hoje uma mulher e um homem, quando exercem a mesma função, infelizmente o homem ganha de 2 a 3 vezes mais pela mesma função que a mulher. Os homens chegam a cargos de chefia nas grandes empresas, são CEOs, as empresas, mulheres não conseguem chegar. Não é? Basta olhar para o nosso lado, como a gente vai ver como é que é diferente. Né? Então, o que a gente teve também com a Joanne Scott na década de 80, né? Ela escreveu um livro chamado Gênero, uma categoria de análise histórica. Ela afirmou que gênero é o primeiro modo de dar significado às relações de poder, que gênero significa o saber e o respeito das diferenças sexuais, e que gênero é a organização social da diferença sexual. Então, para ela, o gênero é constituído por relações sociais baseadas nas diferenças do sexo, né, e se constitui no interior das relações de poder, no sentido que nos fala Michel Foucault, quando afirma que as relações de poder, de dominação, de subordinação, nascem e são construídas de uma disputa política. Na década de 90, terminando essa rápida pincelada sobre gênero, Thomas Laqueur, em 1992, publicou um livro chamado Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, e criou uma reviravolta muito grande ao afirmar que é o gênero que constitui o sexo, e não o contrário. Ele veio da medicina e ele remontou as pesquisas dele ao século XVIII, quando havia apenas um sexo, eu não sei se vocês sabem disso, o masculino, e a mulher era considerada um macho incompleto. É interessante isso, porque como o homem tem um órgão sexual externo aberto, né, para o exterior do corpo, ele vê o pênis, ele vê a bolsa escrotal todos os dias, né? As gôndolas estão lá dentro da bolsa escrotal. A mulher não, as gôndolas da mulher, em vez de estar para fora, como do homem, estão para dentro.
É como se não tivesse nascido, descido, né? Enquanto que o pênis é um canal por onde sai emissão de sêmen e de urina, é para fora, o canal da mulher é para dentro, a vagina. Então, a mulher é aquela que não nasceu, não brotou plenamente. Então, é um ser incompleto, né? Então, essas ideias vão constituindo o que é a mulher, né? E aí a pergunta para vocês, por que é importante trazer essas questões de gênero para falar de relações humanas? Porque a gente precisa parar de tratar as mulheres como o outro, da Simone de Beauvoir, ou como um macho incompleto, de Thomas Laqueur, mas como uma pessoa de igual potência, como são os homens. E entender que as possibilidades dadas a uma mulher estão relacionadas a uma construção social de gênero e não a seu sexo biológico. Ser mulher no Japão é diferente de ser mulher na África. Ser mulher em 2020 é diferente de ser mulher dos anos 50. Né? Então, ser mulher está vinculada às possibilidades sócio-históricas do lugar que a gente nasce e da nossa nacionalidade e do momento em que a gente nasce. Isso não é biologia, isso é cultura, já que todas as mulheres nascem exatamente iguais biologicamente. Mas eu não posso comparar uma nova-iorquina com a mulher no interior do Zimbábue. São vidas completamente distintas. Né? O que é permitido para uma jamais será permitido para outra, e vice-versa, talvez. Então, o que é importante desse primeiro pilar dessa ousada proposta reger de vir? Fazer valer o que está na Constituição, gente, no artigo 5. Né? Todos são iguais perante a lei. Assim, as mulheres não podem mais ser agredidas e até mortas pelos parceiros por dizerem não em algum momento da relação. Quando querem terminar a relação, quando não querem transar, quando não querem cozinhar, quando não querem visitar a família do marido, quando não querem ter filhos. Ou, igualmente, não podem ser agredidas e mortas quando querem trabalhar, quando querem estudar, quando querem visitar a sua família de origem, quando querem sair com as amigas, quando querem ter liberdade para escolher a sua religião, os seus candidatos políticos numa eleição, quando querem torcer para o seu time. Em suma, primeiro pilar para a educação, para as relações de gênero, para as nossas crianças, precisa passar pelo respeito ao gênero. Enquanto meninas forem criadas diferentes dos meninos, nós não teremos paz em casa, não se iludam. A igualdade nas relações de gênero precisa começar desde a primeira infância. Mas aí, gente, parênteses, educação de gênero na primeira infância não é ensinar a como é que adultos têm relações sexuais, não. Essa hipótese só pode passar na mente de pessoas pervertidas e de má índole. Não é isso que eu estou propondo. Estou propondo que a gente tem que ensinar que menino não pode bater em ninguém, nem em menina, nem no outro menino. O que é isso? São amigos? Que meninos não são donos do mundo, mas fazem parte de um mundo composto de pessoas de gêneros diferentes. Que meninos podem chorar, meninos podem mostrar sentimentos, acabar com essa masculinidade tóxica que impede a liberação dos sentimentos dos homens. Que meninos não precisam ser só provedores, que mulheres também têm inteligência e condição de desenvolver atividades lucrativas e rentosas e dividir a casa de ombro a ombro. E que nem mulheres precisam de homem para viver, e nem homem precisa de mulher para viver, mas que viver junto, com amor, maravilhoso, é muito gostoso. Mas a gente consegue se bastar. Isso é empoderamento das mulheres e liberação dos homens por sentimento. A família se constrói no amor, sem dúvida, mas antes que a família venha o casal. E sem amor, a relação conjugal não se mantém. O investimento libidinal precisa ser de igual monta, de igual para igual. Enquanto nós criamos meninas para dentro da porta de casa, os meninos como donos do mundo, a licença para matar vai estar instituída. A licença para violar corpos femininos, desde a infância até a velhice, está autorizada. E continuarão a pipocar casos de ofensa sexual contra meninas, como os vários que nós acabamos de assistir agora das meninas lá do meu estado, infelizmente, uma de 10 e outra de 11 anos. Então, essa assimetria entre homens e mulheres faz com que seja necessário ter Lei Maria da Penha, ter lei do feminicídio. Essas leis são super necessárias, mas é uma vergonha para nós. É uma confissão social de que nós não soubemos criar meninos normais, homens com autocontrole, homens com sabedoria. Voltemos ao reino animal. Criamos animais, não seres humanos. Se não, vejamos. 880 mil estupros no Brasil por ano. Em média, 2.000 estupros por dia, gente. O que é isso? 50% desse número absurdo de estupros são contra meninas, com menos de 13 anos,
Que licença, que autorização é essa que a gente está dando para a nossa juventude, a nossa niñez, para violar os corpos das meninas? São 4 estupros por hora. Enquanto eu estou aqui falando de educação para as relações humanas, 4 mulheres já foram estupradas no Brasil. Então, eu diria que há algo de podre no reino da Dinamarca, como diria Hamlet, em Shakespeare, né? Na verdade, há algo de muito podre no reino do Brasil, que cheira a carne feminina no matadouro, diria eu. Então, enquanto a gente não botar como primeiro pilar no respeito, respeitar as mulheres, as meninas, ao gênero, nós não temos como falar em educação para relações humanas. O segundo pilar, e eu vou correr um pouco mais com ele, é da diversidade. Vou falar somente de 2, diversidade religiosa, que é a possibilidade de cada um cultuar o Deus que lhe faz sentido. O nosso país não é cristão. O nosso país é cristão também, mas ele também é um país de muçulmanos, de judeus, de kardecistas, de umbandistas, de budistas, de fé bahá'í, de fé de matriz africana, de xamanismo, de kardecismo. O nosso Estado é laico e livre. E o respeito às religiões não permite que pastor evangélico saia por aí chutando Nossa Senhora Aparecida da Igreja Católica. E nem que as pessoas de igreja católica ou protestante invadam centros de umbanda e candomblé para chutar suas oferendas ou seus ídolos. Nós temos que pensar o seguinte: qual é o melhor Deus? É o que faz sentido para a gente. É o que faz sentido para o outro. Não existe o melhor Deus, existe o melhor respeito a quem tem fé. E fé é um privilégio, é igual a amar. A gente precisa ter fé, mas eu não posso dizer que meu Deus é melhor do que o seu. Eu preciso respeitar o seu Deus para que você respeite o meu. A outra coisa é a diversidade sexual. Eu preciso entender e aceitar que existem pessoas felizes com o gênero atribuído a seu sexo no nascimento. São as pessoas cisgênero. Mas também existem pessoas insatisfeitas com essa determinação, que são as pessoas transgêneros. São pessoas iguais, transgêneros e cisgêneros. Por que eu vou sair por aí matando os transgêneros? O Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de crimes contra pessoas da população trans. Isso é uma peste, isso é uma marca horrorosa para o nosso país. Temos que entender que também existem pessoas que gostam de pessoas do gênero diferente do delas. São as pessoas heteroafetivas ou heterossexuais. Mas também existem pessoas que gostam de pessoas do mesmo gênero. São as pessoas homoafetivas. Existem ainda as pessoas que gostam de ambos os gêneros, são as pessoas biafetivas. E ainda existem as pessoas que não têm interesse sexual em nenhum dos gêneros, são as pessoas assexuais. Todas essas orientações sexuais são legítimas, e cada um que dê conta da sua e fique no seu quadradinho, e não resolva invadir o quadradinho do outro. Que ninguém se ache no direito de legislar na vida do outro. Como o meu vizinho vive a sua vida sexual, não me diz respeito. Ele também não diz respeito à minha. Eu tenho que respeitar. Ditar regras morais, como cada um pode, deve viver, nós temos que ter muito cuidado, porque isso é uma ideia de superioridade horrorosa, né? O terceiro pilar do Reger de Vir é a inclusão. Nada mais justo do que tratar desiguais de forma igual. Desiguais precisam ser tratados de forma diferente. Daí a necessidade de termos cota para a população negra, que ainda não atingiu o pé de igualdade com a população branca. O STF está ali tentando trazer espaço de propaganda para candidatos negros e brancos, espaço para as mulheres. Vocês sabem que na Bolívia 50% do parlamento é metade é mulher e metade é homem, e no Brasil nós temos as candidaturas laranjas de mulheres. É um horror, né? Nós temos que admitir que é um enorme desafio nascer e pertencer à população negra, à população indígena, à população cigana, à população de pessoas com deficiência, à população LGBTQI, tornar-se idoso no Brasil, ser mulher. E quando nós juntamos umas dessas características, mais do que uma, como cor de pele, escolaridade, gênero, idade, identidade de gênero e orientação sexual, o sofrimento e a expoliação por parte da sociedade é muito maior. E isso é o que a gente chama de interseccionalidade, que é um conceito da americana, defensora dos direitos civis e humanos, a professora de direito, Kimberly Crenshaw, que mostra que quando há uma sobreposição de identidades minoritárias, a opressão, a dominação e a discriminação é muito maior. Ninguém pode negar que é muito mais difícil ser negro, pobre, homossexual, idoso, com deficiência aqui no Brasil e no mundo. E que ser mulher é muito mais difícil do que ser homem.
que o nosso corpo é sempre um corpo mais vulnerável, como Mary Joy Frog, que é uma jurista americana, também nos mostrou. Então, aqui, agora eu vou ficar feliz, falando em inclusão, eu vou propor com a forma mais amorosa possível, um pedido de inclusão nesta instituição tão linda como é a Escola de Paz do Brasil. Eu avisei aos meus queridos amigos que me convidaram que eu ia fazer essa sugestão, não disse qual, deixei isso na curiosidade. Eu, lendo o histórico de vocês na internet, eu verifiquei que esta instituição foi fundada em 16 de outubro de 63, liderados por Madre Inês de Jesus, a mulher, Padre Cordobei, Maria Junqueira Schmidt, outra mulher, casal Alzira e Antônio Lopes, outra mulher com seu parceiro. E que no dia 22 de junho de 66, essa entidade realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para a reforma dos seus estatutos, e essa reforma trouxe importantes alterações no seu funcionamento. Alterou o nome para Escola de Paz Nacional. Então, já fez uma alteração no nome. Em 10 de setembro de 76, outra Assembleia Geral alterou parcialmente os estatutos para modificar de novo o nome da entidade, que a partir de então passou a se chamar Escolas de Paz do Brasil. Queria dizer que é justo, e lá também está, que é justo o reconhecimento ao papel insuperável do casal Antônio e Alzira Lopes, que presidiu a Escola de Paz durante 21 anos, de 63 a 84, com sucessivas reeleições, e que durante esse longo período, Dona Alzira, uma mulher, se tornou nacionalmente conhecida no universo da EPB. Foi de grande importância na expansão do movimento. Conseguiu manter a EPB em todo o território nacional, trabalhando da mesma maneira, com uniformidade de propósito, temática e metodologia, um modelo que serviu até para Portugal. Então, como dizem os advogados, considerando que a Escola de Paz do Brasil já mudou de nome 2 vezes anteriormente, considerando que a fundação se deu com a presença de muitas mulheres e mães, e considerando o grande papel de Dona Alzira Lopes, e considerando o grande papel de todas as mulheres e mães envolvidas atualmente nas direções nacionais e regionais da EPB, eu, ousada e amorosamente, gostaria de sugerir aos senhores e senhoras da Escola de Paz do Brasil a inclusão do nome das mães no título da entidade de vocês, passando a se chamar Escola de Pais e Mães do Brasil. E por que razão eu faço essa sugestão amorosa? Porque pais e mães são igualmente importantes na educação dos seus filhos. Nem os pais são mais, nem as mães são mais. Cada um dá um quinhão diferente. Também porque as mães formam a maioria dos genitores que ficam com seus filhos na separação. E que também pais, hoje, só representam o plural de pais, de pai. Mais do que um pai, pais. Significa apenas isso. E que pai e mãe, hoje, a gente fala que é o casal parental. Marido e mulher, casal conjugal. Casal de pai e mãe não é mais pais, é casal parental. E o mais importante de tudo, gente, hoje, o que não é dito, o que não é mencionado, o que não é lembrado, não existe. Não tem força, não tem eco. A proposta é somar, é agregar, é se tornar mais forte, se tornar mais moderno, mais atualizado, repaginado. É um download maravilhoso. Eu tenho certeza que todas as mães das escolas de paz que estão me ouvindo agora ficarão bem felizes em ver seus nomes tremulando no nome oficial da instituição. Mas isso é com vocês, pais e mães da Escola do Brasil. Mas eu creio que essa sugestão amorosa, que respeita o gênero, que fala de diversidade, que fala da inclusão, será, sem dúvida, um grande ato de virtude dos pais da instituição. E falando nas virtudes, eu vou fechar minha fala com isso, que é o quarto e último pilar do Reger de Ver, que é a reedição das virtudes. Por que reedição? Eu acho que no passado a gente já falou mais de virtudes, depois elas andaram esquecidas. São tão demodê que tem nomes que as pessoas nem sabem mais. Nós precisamos ensinar nossos filhos e filhas, netos e netas, já tem 2 netos, 4 filhos, crianças e adolescentes, ensinar as virtudes. Mas para ensinar, nós precisamos vivê-las e praticá-las antes. Apesar de Aristóteles dizer que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante as outras, eu diria, nos tempos atuais de ódio, de fake news, de haters nas redes sociais, de feminicídio, de bullying e de tantas outras atrocidades, nós precisamos primeiro falar da educação, da cortesia, do trato adequado nas relações sociais e humanas. A cortesia, a educação é, na verdade, a porta da entrada das virtudes. Sem elas, demais ficam desbotadas.
Em seguida, precisamos falar de justiça, a mãe de todas as virtudes. Ela garante, ou pelo menos tenta garantir, a igualdade, a equidade, a razoabilidade, o respeito. Sem justiça não há nação. Em seguida, vamos trazer Aristóteles, agora sim, a coragem. Mas a coragem, como ela é muito forte, até pode nos colocar em apuros. Então, não sai de casa somente com a coragem. Chame a prudência para vir junto com você, porque a coragem sem a prudência te leva a fazer bravata. Mas a prudência reinando sem coragem, beira a covardia. Em seguida, eu chamaria generosidade, a marca maior de um espírito elevado, que sempre deve andar com a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quanto mais empáticos somos, mais generosos conseguimos ser. E para que a empatia ocorra, é necessária a compaixão, que é a noção da dor do outro. Sem compaixão, beiramos a psicopatia. São os psicopatas que não têm arrependimento. Né? Então, não endureçamos os nossos corações. É um risco para a nossa saúde mental e para a saúde social do outro se não tivermos compaixão. Também é importante falar de temperança, palavrinha esquecida, ninguém mais sabe o que é a educação do desejo. Nós não podemos ser tão autocentrados que pensamos que somente os nossos desejos e necessidades contam. Eu não posso beber mais do que eu devo e sair por aí dirigindo, porque eu assumo o risco de matar alguém, ou de gastar de forma desmedida e colocar em risco o orçamento familiar, ou de comer em demasia, colocar a minha saúde em risco, ou exigir que meu filho não coma assim. Eu não posso falar no telefone dirigindo. Eu não posso, senhores e senhoras, sair sem máscara. Não temos vacina ainda. Eu acho que sair de máscara, devia sair de máscara e botar na testa assim, egoísta, falta de compaixão, falta de noção da dor do outro. Porque não usar, para mim, hoje, é a maior marca do egoísmo. A maior falta de compaixão e de empatia e de compromisso com o nosso mundo. E eu vou finalizar de uma forma amorosa. Vou finalizar com amor, que é o maior de todas as virtudes. Sem amor, nada mais faz sentido, nada vale a pena. Eu creio que vocês, aqui na Escola de Pais e de Mães, fazem as tarefas de vocês com amor, o maior dos vínculos. E foi com esse olhar amoroso do gênero, da diversidade e da inclusão, que eu propus a inclusão do nome das mães no título dessa grande instituição. Mas não me leve a mal e me perdoe a ousadia. Mas a causa do respeito e da equidade de gênero, com meus quase 60 anos, move o meu pensar e o meu caminhar. E, para mim, realmente, o que não é mencionado não existe. Quando eu vejo algo só no masculino, eu digo, epa, que horas que vai chegar a minha vez? E, para terminar, eu gostaria de relembrar o acrônimo que eu estou propondo, né, o REGIDIVIR, que eu criei especialmente para essa palestra das escolas de pais e mães do Brasil. E, ao reler o REGIDIVIR, me evoca o REGI, do REGIDIVIR, de regeneração, da nossa capacidade sempre de nos regenerarmos, da resiliência, da ressignificação, do renascer das cinzas, como um fênix da esperança no mundo melhor. O divir, do REGIDIVIR, do vir a ser, do tornar-se, do se tornar uma pessoa melhor, mais sapiens, mais madura, mais amorosa, mais acolhedora. Torna-te quem tu és, é uma exortação de Nietzsche. Isto é, apropie-se das forças que nos constituem, tomar parte do movimento de autossuperação para nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos, para os 3 reinos que constituem o mundo e sermos a melhor versão possível de nós mesmos. E, novamente, o divir, do REGIDIVIR. Também me lembra dividir, partilhar, compartilhar. A generosidade que a empatia nos infunde, o partilhar consciente social, ou no dizer de Aristóteles, não sejamos felizes sem que os outros sejam também. E concluindo com uma frase de Lao Tse, que viveu 604, 531 a.C., ele diz, Lao Tse, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo de ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela que é a tua própria transformação. E assim, eu só tenho a agradecer à Escola de Pais e de Mães do Brasil pela oportunidade dessa autorreflexão. Pois quando um professor ou uma professora, reflexão, prepara uma aula para alguém, primeiro prepara para si mesmo. E, ao me pronunciar, me comprometo com o que digo e reafirmo uma parceria com a humanidade, na qual eu vivo, da qual eu faço parte e tenho o meu propósito. Muito obrigada a todos.
todas e todes. Cristina, nossa, né? Quanta virtude, quanta generosidade. Como eu disse, né? Tu generosamente aceitou o nosso convite. É teu isso de dividir, de passar o teu conhecimento, de deixar o mundo melhor, né? Depois da tua fala, da tua reflexão, do teu convite à desacomodação. Então, muitas asas de borboleta eu identifiquei em mim, né? Aquelas asas que podem causar um furacão. Fiquei pensando quantas asas de borboleta nós temos na nossa escola de paz, aqui nas nossas cidades, nas nossas seccionais, o quanto nós precisamos pensar, né, nesses comportamentos que precisam incluir mais, né, que precisam mais respeito à diversidade, ao gênero, que precisam do desenvolvimento das virtudes, o quanto a gente tem uma travada. Enquanto você está voltando, né, vou dizer que é sempre uma grande responsabilidade, né? E a gente tem que lidar com imprevistos, assim. Eu acho que também, como nós, como pais e mães, às vezes lidamos com os imprevistos, né? Não sei se alguém... Caí, voltei. Voltei, desculpem, uma falha na conexão. Né? Essa falha na conexão, ela acontece, né? Mas nós não podemos perder a noção que tu tão bem ressaltaste, a conectividade. Estamos todos conectados, né? O comportamento de um impacta em todos, né? E aí a nossa responsabilidade como membros da Escola de Paz, de repensarmos sempre, estarmos abertos para refletir o novo, refletir a atualidade, refletir sobre os nossos conceitos. Tu nos brindaste, Cristina. Os elogios são imensos. As pessoas... meio com a bochecha vermelha. Deixa eu te falar que as pessoas estão extasiadas, elas estão repetindo esse termo, estamos extasiados com a fala da Cristina, né? E trazendo assim muita empolgação com a tua sugestão assim da Escola de Pais e Mães do Brasil. Ai, que bom, namastê! Às vezes a gente acha que é um detalhe, né? Mas isso é um detalhe. Como tu bem destacaste, aquilo que não é falado, aquilo que não vem registrado, marcado, não existe. Né? Isso é juridicamente falando e culturalmente falando. Esses registros, eles falam de um comportamento, de uma posição, de uma forma de pensar. Então, muitos elogios aqui à tua sugestão. Excelente apresentação, gratidão. Então, assim, muitos elogios. Eu só tenho a te agradecer em nome da Escola de Paz do Brasil. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A palestra é tão empolgante que acredito que não temos perguntas, mas sim admiração, gratidão. Não temos perguntas, mas muitas reflexões decorrentes da tua fala. Então, assim, a Escola de Paz do Brasil faz o seu caminhar a partir desses espaços de construção de saberes e reflexões. Sem dúvida nenhuma, hoje tu marca a história da nossa escola nessa 7ª revisão. Eu te agradeço em nome de todos os pais e mães da nossa escola. Te convidamos para voltar, né, em nossos encontros, já é uma amiga especial da nossa escola. Tá? Muito obrigada, Cristina. Eu gostaria de ver se algum amiga gostaria de se manifestar aqui, os RNs, se não, encerramos esse espaço. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora. Realmente eu vi que tem muitos elogios em relação à fala dela, inclusive a sua proposta de mudança do nome da escola. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós estamos evoluindo para uma cultura mais igualitária ou estamos regredindo? Eu agradeço, Zé Alberto, a sua pergunta, e eu vou lançar mão de uma ciência que não é minha, mas que eu tenho uma grande paixão, que é a antropologia.
A antropologia nos ensina que, se nós quisermos mudar o nosso jeito de operar na realidade, de atuar na realidade, no mundo, nós precisamos primeiro mudar a nossa forma de falar, para depois mudar a atuação. Então, por exemplo, por isso, a Valesca, que foi minha aluna, ela sabe, eu não falo, por exemplo, abuso sexual, eu falo ofensa, porque abuso é uma palavra que libera o uso e só recrimina o excesso. Quando eu falo abuso sexual, eu estou liberando o uso do corpo da criança e liberando e só recriminando quando for demais. Então, quando eu falo em ofensa, eu não estou falando de uso, estou falando de dor, né? E eu não estou liberando ninguém nem para usar muito ou pouco, né? Então, assim, eu procuro propor novos nomes, né? Como eu gosto de usar mais violências relacionais do que violência doméstica. E doméstica é aquilo que acontece dentro do domus, da casa. E muita violência acontece na rua. Não gosto da violência quando a gente fala entre parceiros íntimos, porque às vezes um homem que não é parceiro íntimo agride uma mulher. Eu gosto de violência relacional, porque, na verdade, todas essas violências ocorrem dentro da relação humana. Então, eu acho que tentar mudar a forma de você falar já é um passo para a mudança real. De tanto que eu vou falando, eu vou acreditando. Eu realmente hoje digo para vocês que outro dia fui uma estonbordinada no avião, né? Vindo de Passo Fundo, inclusive. Estava lá, os passageiros colocam o cinto, eu não botei. A moça só não vai botar. Eu falei, estou esperando a senhora mandar as passageiras botar o cinto. Aí a aeromoça, a senhora está de brincadeira? Eu falei, não, eu preciso me sentir incluída. Na verdade, é uma provocação, uma brincadeira, mas nós temos que trazer visibilidade. Realmente, quando você vai lendo, pais e mães, dá noção, inclusive, do conjunto. É uma coisa muito mais gingada, mais de pais. Né? Você não está na inclusão, você não está dividindo o espaço. E, na verdade, todos vocês aqui, inclusive, estão em casais. Está em pai e mãe, mas lá na escola só está nomeado. No momento atual, que pai significa plural de pai, só vocês, pais. Né? E, na verdade, nós temos que trazer essa parceria. Então, eu acho que nós estamos começando a clarificar as ideias, mostrar a importância de se incluir, né, essa flexão de gênero, porque isso você traz a visibilidade maior para os problemas das mulheres, que ainda são problemas seríssimos. Iracema e José, se você sair na rua hoje, José, agora à noite, aí em Santa Catarina, você vai ser, no máximo, assaltado. Mas se a Iracema sair, ela pode ser assaltada e estuprada. Então, a diferença ela é cabal, ela é gritante. Nós temos muito mais dificuldade de estar no mundo. Por isso, a gente precisa nomear essa diferença. Então, eu acho assim que a gente está caminhando, nós ainda temos muito, e onde que a gente começa? É na infância. Eu gosto sempre de trazer uma imagem do rio. Se você chega diante de um rio e tem um monte de crianças se afogando, qual vai ser a sua atitude, José? Normalmente eu vou buscar salvar as crianças. Né? Então vai ficar com você e Iracema feito uns loucos lá, tirando as crianças, se afogando no rio, tirando criança e continua caindo. Aí lá pelas tantas, Iracema vai dizer, mas, ô José, se a gente ficar aqui tirando essas crianças do rio, a gente tem que ir lá na cabeceira ver quem está jogando. Parar de jogar criança. Aí o José vai dizer, mas Iracema, se a gente for lá, mas, meu Deus, as crianças estão aqui, já vão morrer. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos que atuar nas duas frentes. No hoje, o hoje é incluir as mulheres, os nomes, os cuidados, essa visão da diferença de pagamento pelo trabalho, as oportunidades, tudo isso a gente tem que ver. Divisão de trabalho doméstico. A última pesquisa do IBGE mostrou que as mulheres gastam, em média, 24 horas do seu dia, da sua vida, no cuidado doméstico. Sabe quantos homens gastam? 12, metade. O que eles fazem com esses 12 horas a mais? Eles estudam mais, eles se capacitam mais para conseguir mais oportunidades. Será que, se nós tivéssemos mais tempo para nós, uma divisão mais igualitária de trabalho doméstico, poderíamos também alcançar mais postos? Então, são coisas muito do dia a dia que eu estou dizendo. Agora, onde é que seria a cabeceira do rio? É onde nascem as crianças. Então, hoje, as crianças, quando a gente vai educar, nós temos que começar a educar com essa igualdade. Porque senão a gente vai continuar criando homens machistas, misóginos, que atacam e matam mulheres. Nós estamos falando de uma realidade. Né? Eu nem trouxe os números do feminicídio, só trouxe o número de estupro. O feminicídio continua e a gente vê cenas horrorosas. Né? Então, a ideia é trazer visibilidade, inclusive essa parceria de ombro a ombro que vocês vivem aí na instituição de vocês, já é bem antiga, né? E que já mudou de nome 2 vezes, que eu já vi lá, está lá no histórico de vocês.
Eu não estou propondo nenhuma novidade. Você acha que uma das formas dos pais aprenderem a trabalhar um pouco mais essa igualdade é os homens parar de ajudar as mulheres? Eu acho que a gente tem que parar de usar o verbo ajudar. Eu não posso ajudar uma coisa que eu comi, que eu dormi. Se eu dormir na cama, eu tenho o direito de arrumá-la, tanto quanto a mulher. Né? Se eu comi, eu tenho que tirar meu prato da mesa e lavar. Né? Mas aí é engraçado que os filhos só querem lavar o prato, não querem lavar a panela que cozinhou a comida. Assim, é o máximo de egoísmo, muitas vezes. Então, não é ajudar, é fazer a sua parte, porque Isso. é uma comunidade. Né? Então, assim, é fazer de igual para igual. Aliás, se o homem não ajudar, mas assumir a sua parte, a mulher vai estar mais descansada. E ela estando mais descansada, vai estar sempre mais disposta para conversar, para ver um filme e para namorar, para transar, que é uma coisa tão importante no casal. Né? Às vezes se quer ter uma relação sexual à noite, quando a mulher já está esfalfada de tanto trabalhar e fazer as coisas em casa. Então, quantas coisas boas vão agregando? E quanto mais eu tenho relação sexual, mais eu aumento a minha vinculação amorosa. Quanto mais aumenta a vinculação, mais felicidade e prazer. Vou ter mais disposição para o trabalho, para cuidar do filho, para cuidar da sogra, cuidar da mãe, para resolver as coisas todas que tem que fazer. Então, é um movimento de retroalimentação. Né? Então, assim, cada um fazia o seu quinhão. Né? Isso, a provocação era justamente essa, porque... Nada de ajudar, é fazer a sua parte. Não Exatamente. pode ajudar, porque senão parece que o serviço é só da mulher. Né? Não, a casa é dos dois. Inclusive, na hora que vai vender a casa, numa separação, vai lá, cada um quer o seu quinhão. Uma casa que só foi faxinada durante, sei lá, 10, 15, 20 anos, só pela mulher. Então, assim, eu tenho que ter, inclusive, amor ao meu patrimônio. Né? E fazer com que os filhos também zelem para esse ambiente comum. É muito estranho casas onde a casa inteira está arrumada e o quarto do menino ou da menina, do adolescente, é um verdadeiro chiqueiro. A gente precisa dizer para os filhos que eles são hóspedes temporários na nossa casa. Né? Que eles terão a casa deles no futuro. Né? Ou herdarão. Então, tem que estar tudo muito arrumadinho nessa casa onde a gente tem a amorosidade de ser acolhido. Não pode ser uma casa que destoa do restante da casa. Né? Um quarto que destoa do restante da casa. Valesca, é contigo. Então, queridos, né, vamos nos encaminhando para o encerramento dessa palestra, desse espaço especial, novamente reforçando, assim, Cris, a importância dessa tua reflexão, né, a importância da tua contribuição, da tua generosidade nesse momento e na construção da história, das revisões, né, na nossa 7ª revisão. Muito obrigada, Cris, né, que Deus te retorne toda essa amorosidade. A gente sempre destaca que a Escola de Paz é um espaço de amorosidade, né? E pessoas como você nos reforçam mais a importância, né? Vem aqui nos nutrir com a tua amorosidade, né? Com a tua colaboração. Muito obrigada, que tu recebas tudo isso em dobro, né? E a Escola de Paz do Brasil está sempre aberta para ti, né? Tu é nossa amiga especial. Um grande abraço. Obrigada, Valesca, mais uma vez, obrigada a todos, obrigada, Ariane, Leandro, a Vera, Lúcia, Iracema, José, vocês foram muito amorosos também, e obrigado pela confiança, e estarei sempre à disposição de vocês. Foi um grande prazer estar junto de todos vocês, todos e todas vocês. Um abração. Obrigada.